A primeira temporada de House of the Dragon, apesar das mudanças, foi uma adaptação incrível dos livros. Ainda que a série tenha cortado vários personagens da obra original, nada deixou os fãs mais indignados do que a falta de um personagem chamado Daeron Targaryen. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer a história completa desse personagem que é tão amado aí pelos leitores de Fogo e Sangue e explicar como ele vai mudar os rumos da história da Casa do Dragão nas próximas temporadas. Vou trazer aqui a história completa dele que foi cortada em House of the Dragon, assim como toda a juventude e o seu grande papel na guerra, que é a Dança dos Dragões. Lembrando, né, pessoal, que a partir de determinado momento desse vídeo a gente vai ter spoilers e eu vou avisar aqui já para ninguém correr o risco, beleza? Já deixem o seu like aí embaixo no canal, porque ele ajuda bastante a gente a continuar crescendo dia após dia. Combinado? Então bora pro vídeo. Daeron Targaryen, sem sombra de dúvidas, é tão importante quanto Aegon e Aemon nos livros. Afinal, então, pessoal, por que é que ele foi basicamente cortado aí da série e nem ouvimos sequer o nome dele na adaptação da HBO? Os roteiristas de House of the Dragon nunca deram nenhuma explicação oficial para isso, apenas confirmaram, assim como George R. R. Martin, que o Daeron existe sim na série e que a presença dele na próxima temporada só depende unicamente da sua inscrição aqui no Voo do Dragão. O Ryan Condal, que é a roteirista principal e um dos showrunners de House of the Dragon, pessoal, descobriu que quase 90% de vocês que assistem os vídeos aqui do Voo do Dragão não são inscritos. Ou seja, 9 entre cada 10 de vocês que estão vendo esse vídeo agora não se inscreveram ainda aqui no canal. Isso prejudica demais os vídeos, pessoal, porque o YouTube entende que mesmo vocês assistindo não estão gostando do nosso conteúdo. Então, galera, se você quer que o Daeron apareça na próxima season e que o Voo do Dragão não acabe, você precisa se inscrever aqui no canal Ryan Condal ficar tranquilo, beleza? A gente tá aqui toda semana trazendo vídeos cheios de conteúdo para vocês e para isso dar certo, pro canal ser recomendado e continuar, precisamos da sua inscrição. Já se inscreveu? Então bora falar sobre quem era o Daeron Targaryen. Daeron Targaryen é ninguém menos que o filho mais jovem da Alicent Hightower com Viserys. O Daeron era 4 anos mais novo que o Aemon, 5 anos mais novo que Rhaena e 6 anos mais novo que o príncipe Aegon. Ele nasceu, pessoal, no ano de 114 depois da conquista, o mesmo ano aí que o príncipe de Jaehaerys Velaryon. Nos livros, pessoal, o Daeron nasce em um período que ocorre logo após o casamento da Rhaenyra com o Laenor. Portanto, é compreensível aí que a série tenha cortado o seu nascimento. Diferente aí do filho da Rhaenyra com o Laenor, o Daeron, pessoal, era branco pálido e tinha os cabelos prateados. Era um verdadeiro sangue do dragão, de acordo com os mestres aí de Fogo e Sangue. Para evitar a inimizade entre verdes e negros, o Viserys ordenou que o Jace e o Daeron ficassem próximos e tivessem inclusive a mesma ama de leite, o que, de acordo com as fofocas aí dos livros, foi em vão. A proximidade entre os meninos era forçada, assim como a gente viu na série. O Viserys queria que eles estudassem juntos, lutassem juntos, comessem juntos e domassem os seus dragões juntos. E assim, pessoal, como seus irmãos Aegon e Aemon, Daeron também criou rancor aí dos negros. Quando o ano da Primavera Vermelha chegou, em 120 depois da conquista, o príncipe Daeron tinha apenas 6 anos de idade. Porém, ele já possuía um dragão, apesar de não montá-lo ainda. Thessarion, conhecida como a Rainha Azul, na qual era jovem, porém muito bela e forte. Thessarion nasceu durante o começo do reinado do rei Viserys, portanto não era muito grande, o que não impedia de assustar os homens por onde passava. O fato do Daeron ser tão novo já possuir um dragão deixou o príncipe Aemon, que era mais velho, ainda mais rancoroso por não possuir uma besta, o que acabou desencadeando mais tarde na brava atitude do Aemon montar Vhagar nesse mesmo ano. O Daeron, pessoal, é descrito em Fogo e Sangue por ser o filho mais popular entre os filhos do Viserys e da Alicent. Ele era muito bonito, muito inteligente, muito educado e cortês. Quando ele completou 12 anos de idade, aí no ano de 126 depois da conquista, foi mandado lá para Vila Velha, que era a sede da Casa Hightower e ficava aí do outro lado de Westeros. Visto que não tinha posições na corte e era o mais jovem dos 4 filhos de Viserys e Alicent, foi decidido, portanto, que o príncipe seria copeiro do Lord Hightower. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, é nesse ano que acontece a execução do Vaemon na série. Portanto, pessoal, a gente conclui que em House of the Dragon, o Daeron foi lá para Vila Velha muito mais jovem. Em Vila Velha, Daeron serviu o Lord Ormond Hightower, que nos livros é um primo distante aí da Alicent. Em Fogo e Sangue temos poucos relatos da vida do Daeron lá em Vila Velha. O que sabemos, pessoal, é que a função de copeiro
apenas fez florescer as virtudes do jovem, que pôde aprender sobre política dos Sete Reinos ao lado dos lords mais influentes de Westeros. E sabemos também que durante esse período ficou ainda mais próximo da sua dragão, a Tessarion, que junto com o príncipe Daeron cresceu ano após ano, se tornando uma besta formidável e cada vez mais forte, o que faria aí de ambos extremamente importantes para a guerra que estava por vir. No ano de 129 depois da conquista, falece o rei Viserys I Targaryen. Aegon II é declarado rei, protetor dos Sete Reinos em uma cerimônia extravagante no Fosso dos Dragões, enquanto a sua meia-irmã, Rhaenyra Targaryen, declara guerra pelo Trono de Ferro lá em Dragonstone. Daeron ainda nesse momento está em Vila Velha, que basicamente, pessoal, como eu falei, fica do outro lado do continente gigante de Westeros. Os exércitos Hightower, pelo seu tamanho e influência, vão ser decisivos na Dança dos Dragões. E sabendo disso, os Verdes ordenam que os Hightower marchem até a capital. Porém, pessoal, aqui a gente tem um grande problema. Assim como eu disse, Vila Velha está do outro lado do continente. E no meio do caminho até Porto Real, várias casas rebeldes declararam apoio aí para Rhaenyra Targaryen. E só para contextualizar vocês, galera, apesar do grande poder e influência, os protetores da Campina são a Casa Tyrell. Eles são soberanos sobre todas as casas da região, incluindo aí a Casa Hightower. Porém, o que acontece é que o Lord Tyrell nessa época era apenas um bebê, e a sua mãe era regente, simplesmente decidiu ficar de fora da guerra. Isso, pessoal, acabou pulverizando a Campina em grandes facções, cada casa escolhendo apoiar um lado, os negros ou os verdes, o que se tornou uma verdadeira bagunça e um desafio gigante para os Hightower. Os Hightower tinham como missão, portanto, reprimir as casas apoiadoras dos negros na Campina, o que, como eu falei, era um grande desafio. A casa Tarly, Westbury, Castle, Hall e Costane foram as primeiras casas grandes a desafiarem o farol de Old Town. Os Hightower então marcharam de Vila Velha em direção a Porto Real e foram atacados por diversas casas logo no início. E assim se seguiu por meses. Os exércitos da Campina, por parte dos negros, apesar de numerosos, estavam desorganizados, sem uma liderança, até que surgiu o Thaddeus Rohan, que reuniu as forças negras descendo o rio Mander em direção à Vila Velha. O Thaddeus reuniu as forças negras ao longo do rio de Vinho Mel, que fica aí muito próximo dos castelos dos Hightower. Para evitar a tomada da cidade, os Hightower se viram obrigados a marchar em direção a Vinho Mel, em uma das batalhas mais insanas da Dança dos Dragões aconteceu. As forças negras encurralaram os Hightower logo de cara, que estavam em menor número, e quando a batalha parecia perdida para os verdes, ninguém menos que Daeron Targaryen apareceu montado em Tessarion e torrou os exércitos apoiadores dos negros. Daeron devastou a casa Tarly, Castle e Rohan e todos seus aliados. Em poucos minutos, os Hightower venceram a batalha. Finalmente, os verdes tinham caminho livre até Porto Real. Daeron então foi nomeado cavaleiro pelo próprio Ormond Hightower, que usou a sua espada de aço valeriano chamada Vigilância para nomear o sobrinho, que ficou conhecido a partir de então como Daeron o Ousado. No entanto, pessoal, segundo o príncipe, que era muito humilde, Tessarion que era responsável pela vitória. Daeron foi considerado, portanto, a maior ameaça a Rhaenyra Targaryen nesse momento. Sem revelar muito spoiler para vocês, o que a gente pode dizer é que quando essa batalha acabou, o Aegon e o Aemond não estavam tão fortes assim com seus dragões. Daeron, portanto, era a esperança dos verdes e estava marchando com toda a sua força a caminho do Trono de Ferro. Daeron teve pequenos desafios na sua jornada com os Hightower, mas resumindo aqui, nada foi tão grande quanto Tumbleton, uma cidade mercantil muito próspera que ficava em algumas dezenas de milhas de Porto Real. Rhaenyra, com medo, enviou 2 de seus cavaleiros de dragões para derrotar Daeron em Tumbleton. Esses cavaleiros montaram ninguém menos que Vermithor e Asa Prata. E para evitar spoilers muito pesados para vocês, pessoal, eu vou ocultar o nome desses cavaleiros, beleza? Bem, numa grande reviravolta, esses 2 cavaleiros de Rhaenyra, pessoal, que apoiavam a rainha, se uniram aos verdes e traíram a rainha Rhaenyra. Eles queimaram a cidade num saque que foi liderado aí por Ormond Hightower.
Daeron era um jovem muito correto e virtuoso, e portanto, pessoal, ele ordenou que o saque fosse cessado. Porém, os seus parentes e comandantes não o fizeram, desacatando o príncipe. Os Cavaleiros de Dragão que traíram a Rhaenyra queimaram toda a cidade, reduzindo aí Tamlinton quase a cinzas, causando, portanto, uma das batalhas mais devastadoras da dança. Nesse momento, pessoal, o Aemon Targaryen está morto e o Aegon II está desaparecido. Portanto, o Daeron é para os verdes o legítimo rei de Westeros. Ele se torna agora uma ameaça ainda maior para os negros, fora o fato de que ele ainda possui uma dragão tão forte e saudável quanto a Tessarion. No entanto, pessoal, os traidores da Rhaenyra que se juntaram aos verdes tinham uma ideia melhor para eles. Eles queriam ser reis, desafiando o ousado. Daeron então, pessoal, tomou uma das decisões mais importantes aí da dança. Ele decidiu, portanto, abrir mão do apoio dos traidores e dos seus dragões gigantes em troca da morte deles. Junto com seus aliados, portanto, Daeron traçou um plano para matar os traidores. Quando Daeron estava com os planos traçados para executar os traidores, na madrugada que antecedeu esses planos, os negros atacaram Tamlinton e os verdes foram pegos de surpresa. Sea Smoke, junto com as forças ribeirinhas e nortenhas, invadiram e destruíram a cidade e uma grande batalha se procedeu. Os traidores foram mortos em suas cabanas. E Daeron, pessoal, para a infelicidade de vocês, também é morto de forma desconhecida. Não se sabe exatamente como ele morreu. Alguns dizem que ele tentou chegar na Tessarion e foi esquartejado no caminho, enquanto outros falam que ele morreu dormindo, assassinado no seu próprio quarto. O seu corpo nunca foi identificado, o que gerou aí muitas teorias sobre o seu sumiço. O que sabemos de fato é que até mesmo entre os negros, pessoal, o Daeron foi visto com bons olhos. O rei Aegon III, que é o filho mais novo da Rhaenyra com Daemon, chegou a homenagear seu tio futuramente com uma estátua lá em Porto Real. E o seu nome, Daeron, foi usado ao longo de muitas vezes durante a história Targaryen, dando origem inclusive a 2 futuros reis, o Daeron I e II Targaryen, sendo que o último Daeron conhecido no universo de Game of Thrones foi o irmão da Daenerys com Viserys, que viveu aí nos livros apenas um dia. Então, galera, essa foi a história de Daeron Targaryen. Estão aí ansiosos para ver eles aí nas próximas temporadas de House of the Dragon? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Por hoje era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!